Olá pessoal, sejam bem-vindos. Este é o nosso terceiro vídeo de português. Vamos aqui abordar uma das obras de Gil Vicente, a farsa de Inês Pereira. Para quem não sabe, a farsa de Inês Pereira é uma peça teatral. E, portanto, isso significa que o nosso Gil Vicente era um dramaturgo. E não era um dramaturgo qualquer. Foi talvez o primeiro dramaturgo em Portugal. O primeiro homem em Portugal a escrever grandes peças teatrais. E como assim não poderia deixar de ser? Que o espetáculo comece. Vamos então começar a explorar a farsa de Inês Pereira, escrita por Gil Vicente. Tal como eu referi, Gil Vicente foi o primeiro dramaturgo em Portugal, foi o primeiro homem a criar grandes peças de teatro. E estas peças de teatro tiveram um grande impacto na literatura portuguesa, não só de hoje em dia, mas também na sociedade do século XV, mais ou menos aquela altura dos descobrimentos. E porquê que Gil Vicente então foi muito importante? Porquê? Bem, primeiro com os descobrimentos veio grande riqueza, veio grandes ostentações por parte da sociedade portuguesa, mais por parte das cortes. E com estas ostentações, com esta riqueza toda, vieram também muitos maus hábitos, muitos maus costumes, que se colaram à sociedade portuguesa e que passaram a caracterizá-la. E portanto Gil Vicente aqui entra com uma espécie de missão de tentar remediar a sociedade portuguesa, de tentar chamar a atenção destes maus costumes, destes vícios, destes hábitos. E portanto a farsa de Inês Pereira, tal como outras farsas e outros autos, outras obras de Gil Vicente, acabam por criticar a sociedade portuguesa e acabam por tentar, como se fosse, educar a população. Portanto, ele, através das suas obras, através da forma como ele satirizava a sociedade, através das suas sátiras, tentava castigar a população. Ou seja, tentava educá-la, tentava chamar a atenção à população, à sociedade, à corte, à sua audiência, dos seus costumes e dos seus maus hábitos. Portanto, a farsa de Inês Pereira insere-se neste contexto de uma sátira que irá tentar chamar a atenção e irá tentar educar a população. Antes de mais, vamos definir farsa. O que é uma farsa? Uma farsa não é nada mais nada menos do que um género teatral cómico, portanto um tipo teatral cómico em que se faz a caricatura a um determinado aspecto. Neste caso, o aspecto vai ser a sociedade portuguesa do século XV. E para isto, Gil Vicente faz nada mais nada menos do que uma sátira. Ou seja, ele utiliza o cómico, utiliza uns tipos de comédia para tentar chamar a atenção e criticar os costumes da população. Ok? A farsa de Inês Pereira segue, como todas as farsas, um certo guideline. Ou seja, há pontos em comuns em todas as farsas. E que pontos são estes? Primeiro, a farsa não é um género teatral muito extenso. Normalmente a farsa não tem grandes atos, não tem grandes cenários. Normalmente situa-se apenas num ato, apenas num cenário e é isto. Não é um género teatral muito complexo. E isso leva-nos ao segundo ponto, a intriga da farsa. A intriga pode ser uma intriga mais complexa ou mais simples. No caso da farsa de Inês Pereira temos uma intriga um bocadinho mais complexa, em que há uma história, há um enredo, há personagens a interagirem para contar uma determinada história e chegar a uma determinada conclusão. No entanto, uma farsa também pode ter uma intriga um bocadinho mais simples. Pode ser só, por exemplo, uma espécie de novela em que vai acontecendo determinados episódios justapostos sem contar uma história. Ok? Portanto, não seria bem uma novela, era como se fosse uma novela, mas sem um enredo. Ok? O nosso terceiro tópico, as personagens. As personagens numa farsa, dado que isto é uma sátira, têm que ser personagens tipo. Ou a maior parte delas são personagens tipo. O que é isto de uma personagem tipo? Uma personagem tipo é uma personagem que vai representar um determinado grupo social, ou um determinado estrato social ou socioeconómico. Ou seja, uma personagem tipo, quando entra em palco, ela não só representa-se a si, como também representa todo um grupo de pessoas por trás que pertencem à sociedade e àquele grupo social. Vou dar um exemplo. Pode aparecer um membro do clero, pode aparecer, por exemplo, um padre. Esse padre, se for uma personagem tipo, quer dizer que os seus costumes, a sua maneira de agir, a sua cultura, vai representar não só aquele padre, como todos os outros padres da sociedade portuguesa. Ok? Por exemplo, se lá aparecer um escudeiro, ou um homem de guerra, esse homem de guerra vai representar não só ele próprio, como também todos os homens de guerra, todas as pessoas ligadas à nobreza e à guerra na sociedade portuguesa.
Ok? Portanto, personagens tipo é algo que é muito comum e muito importante na farsa, porque é o que vai permitir a Gil Vicente, neste caso ao nosso autor, não é? Tentar criticar e tentar chamar a atenção dos costumes, não só daquela personagem, mas também do grupo social da sociedade portuguesa que seguiam aquela personagem. Ok? E depois temos o nosso último tópico, que é as representações das cenas da vida profana. Numa farsa, nós temos, tal como eu falei, críticas. Críticas ao quê? Críticas à vida profana. O que é isto da vida profana? É a vida comum, é aos hábitos comuns, hábitos que não são tão bons, vícios. Ok? E portanto nós aqui temos uma grande representação do cotidiano. Algo que vai ser uma constante, não só nas farsas em geral, mas nesta farsa, na farsa de Inês Pereira. Ok? Agora que sabemos o que é uma farsa, vamos passar ao próximo tópico. Vamos proceder então a um pequeno resumo da farsa de Inês Pereira. Vamos tentar perceber então do que é que se trata esta farsa, qual é que é a história que ela nos tem para contar. E para isso eu apresento-vos aqui um pequeno friso cronológico em que eu tento aqui relatar um bocadinho os acontecimentos em relação às diferentes personagens que entram em cena. Quero chamar a atenção que estes quatro frisos, cada um corresponde a uma personagem. Vai ser a Inês, a mãe, a Pedro Marques e a Brás da Mata. No entanto, há mais personagens. Okay? Há personagens aqui que não estão aqui, que eu não considerei tão importantes como estas que aqui estão. Okay? Mas eu vou mencionando-as na mesma, que é para vocês não perderem nada. Portanto, o que é que a história então nos conta? Conta-nos a história de uma jovem rapariga, de uma jovem mulher chamada Inês Pereira. Okay? Que está aqui representado a azul. Inês Pereira é uma mulher que praticamente nunca sai de cena. Há aqui só um pequeno furo onde ela realmente não está, mas de resto ela é a nossa personagem principal, é aquela que praticamente não sai de cena. Ok? E esta nossa jovem rapariga, esta nossa jovem mulher, é uma jovem que vive com a sua mãe, vive em casa da sua mãe, e ela lamenta a vida cativa e os seus deveres domésticos. Ela sente que passa a vida inteira, tardes inteiras, manhãs inteiras, cativa, presa pela mãe e presa aos deveres domésticos que a sua mãe lhe incute. A Inês acha que não necessita de tantos deveres domésticos para se tornar uma mulher e arranjar um homem e casar. No entanto, mãe não acha isso, e há aqui este pequeno conflito que também é característico das farsas entre Inês e a sua mãe. Pensamentos diferentes, também gerações diferentes, e Inês Pereira não compreende o porquê dela se encontrar tão cativa. E portanto a história começa assim mesmo. Começa com ela a lamentar-se da vida cativa que tem, enquanto que a mãe volta da igreja. Quando elas se encontram as duas em casa, a mãe vê que ela não está nem aí para os deveres, estava a divagar, estava a fazer um pequeno monólogo, não estava realmente a tomar conta dos seus deveres, e eles têm um pequeno diálogo um bocadinho mais aceso, e neste diálogo elas tratam do quê? Tratam de um assunto muito importante, do marido ideal para Inês. E porquê do marido ideal para Inês? Porque Inês via no casamento uma espécie de fuga daquela vida cativa que ela tinha. Portanto, ela queria sair daquela vida, queria sair de casa, queria a sua liberdade. E Inês via no casamento uma possibilidade para conseguir alcançar esse objetivo. E portanto, a mãe e Inês falam sobre o que é o marido ideal. Temos aqui algumas divergências, mas mãe percebe que Inês está naquela fase em que talvez está na altura de arranjar um marido. E portanto, posto isto, a mãe então vai falar com a alcoviteira, ou seja, com a Leonor Vaz. Existe um diálogo com a Leonor sobre os pretendentes que Leonor possa ter para Inês. Para quem não sabe, uma alcoviteira era uma mulher, neste caso uma mulher, que naquele tempo tentava arranjar os casamentos não só para homens como também para mulheres, e portanto mãe vai tentar arranjar um homem através da Leonor, da nossa alcoviteira, para Inês. Okay? Há aqui um pequeno diálogo com a alcoviteira, e a alcoviteira diz que tem um homem que é capaz de ser perfeito para Inês Pereira. Quem é que é esse homem? É o nosso Pedro Marques. Este nosso Pedro Marques então vai redigir uma carta para Inês. A alcoviteira entretanto fala com Pedro Marques, não é? Diz, ok, então podes mandar uma carta para ela, e Pedro Marques manda uma carta para Inês a apresentar-se e a perguntar se pode vir ter consigo para pedir a mão de Inês em casamento. E portanto, quando Inês recebe a carta de Pedro Marques, a mãe está na presença dessa leitura, e
elas fazem um primeiro julgamento àquele que vai ser o primeiro pretendente de Inês, Pedro Marques. Após esta leitura da carta, Pedro Marques, entretanto, passados uns dias, aparece e existe o encontro de Inês e da mãe com Pedro Marques. Portanto, temos aqui o nosso terceiro friso, o nosso friso a verde, que corresponde em simultâneo às três personagens em palco: Inês Pereira, a mãe e Pedro Marques. Pedro Marques revela-se uma personagem do campo, uma personagem que não tem muita educação, não consegue, digamos assim, engatar Inês da forma que ela estava à espera. Mas isso vamos ver daqui a nada na caracterização das personagens, ok? Inês então não fica satisfeita com este nosso primeiro pretendente. E quando este primeiro pretendente vai-se embora, quando Pedro Marques se afasta, aparece uma personagem que eu não coloquei aqui, que são os judeus. Os judeus são uma personagem bastante cómica, vão contribuir bastante para a comédia da nossa farsa, mas têm aqui um papel ainda mais importante. Os judeus vão apresentar o segundo pretendente a Inês Pereira, que é o nosso Brás da Mata. Este nosso Brás da Mata era nada mais nada menos do que um escudeiro, portanto alguém ligado à baixa nobreza, e é uma personagem bastante interessante. Porquê? Porque é uma personagem que aparece ao longo da farsa como multifacetado. O que é que isto significa? Significa que num primeiro momento ele realmente conseguiu seduzir Inês, através das suas palavras, da forma como ele tocava a guitarra, da sua instrução. Portanto, era mais apelativo, pelo menos à primeira vista, do que o nosso primeiro pretendente, Pedro Marques. Ou seja, este encontro com Brás da Mata correu tão bem, que tal como vocês veem aqui, acaba em casamento, não é? Temos o encontro de Inês com Brás da Mata e depois temos o casamento. Aqui neste momento a mãe assiste ao encontro e também ao casamento e depois deixa de aparecer. Porquê? Porque a mãe aqui aparece como uma personagem confidente, uma personagem muito amiga de Inês, que apesar de a oprimir em casa, ela só fazia aquilo para o bem de Inês. E portanto, a partir do momento em que Inês se encontra independente, se encontra casada, se encontra com o seu homem, mãe aqui deixa de aparecer. Okay? É uma personagem que a partir daqui não aparece mais. Ok? Este casamento parecia estar a correr muito bem, mas no momento da verdade vacilou. Porquê? Este casamento não parecia aquilo que realmente era. E agora vem o que eu estava a dizer de Brás da Mata ser um homem multifacetado. Porquê? Porque à primeira vista ele pareceu um homem quase perfeito, um homem ideal para Inês, mas depois ele revela-se um homem muito opressor, um homem malvado, um homem que coloca a Inês quase num cativeiro ainda mais grave do que aquele em que ela estava antes. Portanto, este casamento não é de todo aquilo que Inês idealizava. Inês sente-se ainda mais cativa do que o que sentia antes. Ela não pode sair à janela, não pode cantar, não pode fazer a sua vida normal, nem nada parecido. Ok? E é aqui que a Inês faz um pequeno monólogo com a audiência, a tentar, como se fosse a divagar e a desabafar um pouco aquele casamento que não estava a ser nada aquilo que ela estava à espera. Ok? Entretanto, Brás da Mata parte para a guerra, porque ele era escudeiro, não é? Ele era escudeiro e vinha acompanhado do seu criado, neste caso, ele aqui na farsa chama o criado de moço. Portanto, Brás da Mata foi para a guerra e deixou o moço a tomar conta de Inês Pereira. Uns dias mais tarde, uns tempos mais tarde, o moço vem com uma carta de Brás da Mata dirigida a Inês Pereira. E essa carta anunciava o quê? Anunciava o que diz aqui, a morte de seu marido. Portanto, Brás da Mata acaba por morrer em guerra. E como é que ele morre? Ele morre de uma forma tragicamente cómica. E é aqui que está a magia da comédia de Gil Vicente. Brás da Mata, um homem que se revelou ser tão maléfico, tão tirano, tão opressor, morre de uma forma bastante cómica. O que é que ele faz? Ele estava na guerra, ele queria fugir da guerra, estava com medo, então com o rabinho entre as pernas, correu com o seu cavalo e caiu numa vala. Este, ao cair da vala, ficou preso, foi lá um pequeno está-me a faltar a palavra. Camponês. E depois veio um camponês e matam. Era essa a palavra que me estava a faltar. Portanto, a morte de Brás da Mata foi a mais ridícula que alguma vez se poderia imaginar para alguém que se mostrava ou aparentava ser um escudeiro tão forte como ele era. Inês não ficou de toda abalada com a morte do seu marido, porque era realmente alguém que a oprimia imenso. Inês até ficou feliz, ficou mesmo muito feliz. E
quase numa medida de, quase um modo de tentar vingar-se deste acontecimento, deste primeiro casamento, Inês acaba por conversar com Alcoviteira e Alcoviteira, a puxar as brasas à sua sardinha, ela volta a apresentar Pero Marques e acaba por casar com Inês. Portanto, aqui o nosso friso verde, correspondente ao Pero Marques casa finalmente com Inês. Este casamento é um casamento que não enche realmente o coração, nem enche os olhos a Inês Pereira, mas é um casamento bastante tranquilo, um bocadinho se calhar tranquilo demais, onde Inês tinha as condições económicas necessárias, porque apesar deste Pero Marques ser também um trabalhador do campo, tinha muito dinheiro, era alguém muito abastado e com as posses suficientes para sustentar Inês e uma vida a dois. Portanto, a Inês acaba então por casar com Pero Marques e por viver esta vida com Pero Marques. No entanto, a história não acaba aqui. A história tem ainda um pequeno percalço com um pequeno momento cómico no final. Portanto, a história da Inês não acaba realmente com Pero Marques. Depois do casamento com Pero Marques, Inês conhece um ermitão. O que é um ermitão? Não é nada mais, nada menos do que uma espécie de monge, uma espécie de religioso que, aliás, é um religioso mesmo, que passa a sua vida exilado num convento a prestar culto a Deus. No entanto, este ermitão viola completamente essas leis religiosas e tenta seduzir Inês. Tenta seduzir e até consegue. Portanto, Inês acaba depois por encontrar-se com o ermitão. E como é que este encontro amoroso se vai dar? Mesmo nas barbas de Pero Marques. Tal como eu falei, Pero Marques não é uma pessoa muito instruída, é uma pessoa bastante ingênua, ignorante e inócua. E perante esta pequena sedução que o ermitão fez a Inês, ele basicamente consente esta sedução, e quando Inês lhe pergunta se pode levá-lo ao ermitão, Pero Marques agarra Inês pelo ombro e vai todo feliz levar Inês para o seu encontro amoroso, devido à ingenuidade de Pero Marques. E é assim que acaba a história. Portanto, Inês acaba com uma vida boêmia com o ermitão e Pero Marques vive completamente enganado por ser ingênuo. Por ser inocente e por ser uma pessoa bastante apática à personalidade de Inês. Ok? E portanto, posto este pequeno resumo, neste pequeno gráfico, neste pequeno friso, com estes acontecimentos entrelaçados, espero que vocês tenham percebido de uma forma muito geral o que a história se trata. Ok? E eu agora no final quero ainda falar-vos disto que aqui está. O desfecho da obra realça então uma mote. Ok? Uma mote é como se fosse uma frase, pode ser um ditado popular, que vai introduzir a história e que vai lançar o tema à história. Ok? A mote que nós temos aqui na farsa de Inês Pereira é a seguinte: mais quero o asno que me leve que cavalo que me derrube. O que é que isto significa? Isto é mais ou menos uma analogia a mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. Ok? Este asno que aqui está é como se um asno é uma espécie de burro. Ok? Este asno é comparado a Pero Marques. E este cavalo é uma comparação a Brás da Mata. Ou seja, o que esta mote diz na verdade é: Inês se calhar preferia um homem que não enchesse os olhos, não enchesse o coração, mas que conseguisse ter uma vida tranquila, uma vida bastante calma. Ou seja, Inês se calhar preferia ter casado com Pero Marques, um homem mais calmo, que não fosse o homem ideal, mas que lhe desse uma boa vida, não é? O asno que ele vai levar, o burro que ele vai carregar, do que Brás da Mata, que acabou por ser um homem que, à partida, parecia ser alguém ideal, perfeito, muito bem parecido, que sabia falar, mas que acabou completamente por derrubar Inês devido à forma como ele a oprimia e a maltratava. Ok? Portanto, na farsa de Inês Pereira, o enredo, o conteúdo, rege-se por esta mote que aqui está: mais quero asno que me leve que cavalo que me derrube. Vamos agora ver as personagens. Vamos tentar perceber como é que elas contribuem para a nossa peça e vamos ainda perceber como é que as podemos caracterizar não só de uma forma direta, como também de uma forma indireta. Vamos começar com a nossa primeira personagem, aquela que nós consideramos a personagem principal, Inês Pereira. Portanto, Inês Pereira, como nós já vimos, é uma jovem mulher, é uma jovem que pretende alcançar a sua liberdade. E para isto ela vê o casamento como meio para alcançar esse seu objetivo. Ela tem uma pequena
uma pequena faísca com a mãe. Portanto, elas divergem em muitas das ideias neste mesmo tópico do casamento, mas a mãe acaba por ser uma confidente e Inês Pereira nunca rejeita a confidência da mãe e também as suas opiniões. Inês Pereira é um exemplo daquilo que nós chamamos uma personagem psicologicamente dinâmica. Porquê? Porque as suas convicções, os seus objetivos e também a sua forma de ser alteram ao longo da peça. Inicialmente ela procura um marido idealizado, um marido, digamos, perfeito, que saiba cantar, que saiba elogiá-la, que saiba, digamos, seduzi-la. E nós já vimos que ao longo desta nossa peça estas convicções mudam e Inês acaba por seguir o conselho da mãe de querer um marido e de querer alguém que a consiga sustentar economicamente e também socialmente. Portanto, ela é uma personagem que passa por várias mudanças ao longo da peça a nível psicológico. Portanto, acima disto tudo, podemos caracterizar Inês como sendo uma jovem que inicialmente é um pouco preguiçosa e um pouco desrespeituosa no que tem a ver com as tarefas domésticas que a mãe lhe dava. Em relação ao primeiro casamento, ela também se demonstra muito revoltada e muito oprimida devido ao tratamento que o escudeiro lhe dava, né? Que era o seu primeiro marido, mas depois, lá está, ela tem esta certa dinâmica e depois acaba por ser alguém que aceita Pedro Marques e, portanto, este desejo de libertação vem ao de cima e ela demonstra-se também ser uma mulher adúltera e infiel por causa do seu último relacionamento com o ermitão e da forma como traiu o seu segundo marido. Em relação à mãe, nós podemos caracterizar a mãe de duas formas, da forma indireta e da forma indireta. Da forma direta, não só através da forma como ela fala, através das suas falas e da sua atitude, como também através das didascálias e das indicações cênicas que nos são dadas através do texto teatral. Através de uma forma indireta, nós também podemos considerar que a mãe é uma personagem que pretende sempre o melhor para a filha. É uma personagem que é bastante perspicaz, mas não é grande conhecedora, não é muito educada, digamos assim. No entanto, ela luta sempre para o melhor da sua filha e para que a sua filha tenha não só uma boa vida no presente, como também no futuro, e por isso é que ela funciona como uma confidente nesta questão do casamento para Inês. E uma das provas que nos permitem avaliar isso é a forma como a mãe vai à procura de soluções perto de Leonor Vaz. Portanto, para concluir, a mãe é não só uma confidente, como também, se calhar, a melhor amiga de Inês e aquela que vai funcionar como um empurrãozinho para a vida adulta de Inês e para os seus casamentos. De seguida, vamos falar um bocadinho sobre Leonor Vaz, a nossa alcoviteira. Como vocês deveriam saber, uma alcoviteira é alguém que arranja os casamentos, que arranja os maridos e as mulheres para os seus, digamos, clientes. E, portanto, esta Leonor Vaz não é uma exceção àquilo que é uma alcoviteira. Tal como eu referi anteriormente, a mãe procura ajuda e procura soluções a esta nossa Leonor Vaz e ela aparece com a primeira solução, o primeiro pretendente de Inês, que é Pedro Marques. Portanto, esta nossa Leonor Vaz aparece aqui como aquela personagem que vai oferecer soluções a Inês e também que vai fazer avançar a história. Ela também, digamos que pode ter assim, uma certa competição com os judeus, porque os judeus fazem quase o trabalho da alcoviteira, mas para o escudeiro. E nós sabemos que a alcoviteira não teve grande sucesso da primeira vez que introduziu Pedro Marques a Inês, dado que este foi o segundo marido dela e não o primeiro. Leonor Vaz também tem aqui um papel bastante importante na crítica social, porque Gil Vicente aproveita uma pequena fala que ela tem, onde ela afirma ter sido assediada por um membro do clero. Portanto, esta nossa alcoviteira oferece muito mais do que simplesmente o primeiro pretendente de Inês. Passando agora aos dois pretendentes, e começando obviamente pelo primeiro, Pedro Marques, vamos tentar caracterizar Pedro Marques. Portanto, Pedro Marques, como dá para perceber ao longo da leitura da peça, e também pela sua representação em palco, é uma personagem bastante cómica. É talvez a personagem que nos dá mais tipos de cómico ao longo do nosso teatro. É uma personagem que é tipicamente do campo, é uma personagem que aparentemente não tem grande educação, não sabe respeitar, digamos assim, a etiqueta social, nem os costumes sociais, não sabe cortejar Inês, não sabe, digamos, seduzi-la da melhor forma, e é por isso que ele é rejeitado primeiramente por Inês. No entanto, este nosso Pedro Marques, este nosso lavrador, é um homem bastante abastado porque é um homem bastante trabalhador. E por isso é que foi, se calhar,
aconselhado primeiramente por Leonor Vaz, e por isso é que foi também tão incentivado pela mãe à Inês. No entanto, esta não se sentiu seduzida e não sentiu que este seria o tal homem ideal que ela merecia e por quem ela chorou tanto tempo. Passando agora um bocadinho para o nosso segundo pretendente, o nosso escudeiro, o nosso Brás da Mata. É uma personagem que não foi introduzida pela alcoviteira, como eu disse anteriormente, foi introduzida pelos judeus. É uma personagem que, a nível físico e também a nível psicológico, pelo menos num primeiro momento, corresponde às expectativas e corresponde àquilo que Inês tinha pensado ou idealizado como o homem perfeito. Um homem que sabe falar, um homem que sabe tocar viola, um homem que consegue seduzir Inês, não só através de palavras, como também através das suas atitudes. E, portanto, este leva a melhor num primeiro momento, e é este que casa com Inês, pelo menos da primeira vez. E porquê é que eu me refiro aqui num primeiro momento? Porque, tal como Inês, este nosso escudeiro é uma personagem que também se pode caracterizar como sendo uma personagem psicologicamente dinâmica, pois após o casamento com Inês, este demonstra ser alguém ainda mais opressivo e ainda mais controlador do que a mãe originalmente era para Inês. E, portanto, esta vê-se totalmente encurralada num casamento onde ela não está claramente satisfeita e que ela só se quer livrar e fugir. Para a sua sorte, para a sorte de Inês, o nosso escudeiro vai ter uma morte bastante trágica, aliás, uma morte comicamente trágica. E porquê? Porque este, sendo um homem de guerra, ele foi para a guerra e morreu como? Morreu a fugir da guerra. E não só morreu a fugir da guerra, como morreu ao cair do seu cavalo e matado por um agricultor. É irónico, não é? E, portanto, esta morte do nosso escudeiro representa um momento bastante cómico, obviamente, na altura em que ele contracenava este momento, e no momento em que Inês soube que esta morte tinha acontecido, obviamente ela ficou muito feliz, e daí é que nós podemos dizer que o nosso escudeiro, num primeiro momento, parecia alguém bastante perfeito, num segundo momento é alguém de que Inês não queria realmente como seu marido para o resto da sua vida. Obviamente ainda existem mais algumas personagens que eu não vou aqui detalhar-me tanto, mas vou mencioná-las para não vos escapar nada. Uma delas é os judeus, como nós já falámos. Os judeus eram aquelas duas personagens que introduziram Brás da Mata a Inês e, portanto, também representam aqui alguma importância porque, tal como Alcoviteira, são eles que apresentam o segundo marido de Inês. No entanto, não se considera que tenham uma relevância tão importante como Leonor Vaz. Depois temos também o moço. O moço era o jovem que acompanhava o escudeiro e que servia como seu criado. Ele era alvo de bastantes tarefas, algumas desumanas, que o escudeiro dava, mas no entanto era um homem bastante fiel e bastante verdadeiro. Depois temos também o ermitão. O ermitão é a nossa última personagem a ser apresentada e é alguém que vem do clero, é alguém que representa esta nossa camada religiosa. E é alguém que nós podemos considerar uma personagem tipo. Porquê? Porque esta personagem vai ser o amante de Inês, aquele com que Inês perde a sua fialdade para com o seu marido Pedro Marques. E, portanto, Gil Vicente agarra aqui nesta personagem tipo e faz a crítica à classe religiosa daquela altura da sociedade portuguesa, dizendo que esta classe religiosa era uma classe imoral, era uma classe devassa, digamos assim, e representa isso através do nosso ermitão. Portanto, espero que tenham fixado os pontos importantes acerca das nossas personagens e vamos avançar. Vamos agora passar ao último tópico, a dimensão satírica. A forma como Gil Vicente conseguia tornar toda esta situação numa sátira e criticar, por conseguinte, estas personagens tipos e a sociedade portuguesa do século XVI. Para isso, vamos então tentar descodificar a máxima que Gil Vicente utilizava nas suas obras, que é a seguinte: Ridendo castigat mores. Ridendo castigat mores é uma frase em latim. É uma frase que, traduzida, significa a rir se castigam os costumes. E é através desta máxima, desta frase, que Gil Vicente regia todas as suas obras a nível satírico. O que isto significa? Gil Vicente pretendia, através da comédia, através do riso, através dos momentos cómicos, corrigir as atitudes e não só os maus hábitos das pessoas da sociedade portuguesa. E, portanto, aqui a comédia e aqui os cómicos são muito importantes para Gil Vicente
tal como esta nossa máxima nos diz. E, portanto, vamos tentar caracterizar o que é que são estes tipos cómicos, quantos existem, o que é que eles são, como é que eles se verificam. E, portanto, vamos ao nosso primeiro tipo cómico, o cómico de caráter. O cómico de caráter é um tipo de cómico que Gil Vicente utiliza e que é retratado na forma das personagens agirem, na sua personalidade. Portanto, se uma personagem tem uma forma engraçada de agir, uma forma engraçada de atuar em palco e também a nível da sua personalidade, então nós dizemos que essa personagem contribui para a peça com o cómico de caráter. Que tipo de cómico de caráter é que há aqui nesta peça? Por exemplo, temos o exemplo do Pero Marques. Pero Marques, que é uma pessoa que é bastante pouco instruída, ou seja, muito pouco instruída, é uma pessoa que não consegue socializar com a Inês e também com a sua mãe, portanto tem uma forma muito particular de socializar. Há um episódio, um curto episódio na peça, que é o episódio em que Pero Marques vai sentar numa cadeira e ele não sabe como é que senta numa cadeira. Senta-se de costas, de pernas para o ar, e portanto este tipo de caráter e de personalidade de Pero Marques representa então um cómico de caráter. Ok? Este é o nosso cómico de caráter número 1. O nosso cómico de caráter, o nosso cómico, aliás, número 2, é o cómico de situação. O cómico de situação tem exatamente a ver com as situações e com as passagens, com as ações cómicas que vão acontecer ao longo da peça. Ok? Resulta do enredo, digamos assim. Resulta daquela ação que está a passar naquele momento. Digamos que é um cómico que se relaciona com os episódios que acontecem. Ok? Um exemplo disto é também o quê? Podemos dizer que é a morte de Brás da Mata. A morte de Brás da Mata é a tal morte em que ele cai do cavalo e é morto por um simples agricultor quando fugia de uma forma muito cobarde de uma guerra. Digamos que este poderá ser um cómico de situação. É um cómico que se relaciona com aquela situação em concreto. Ok? E o nosso terceiro tipo de cómico é o cómico de linguagem. O cómico de linguagem é talvez aquele que é mais fácil de perceber. É um cómico que se relaciona com a forma como as personagens falam. Aliás, não só com a forma como as personagens falam, mas também com aquilo que elas dizem. Ok? Tem estas duas dimensões. E, portanto, imaginemos, por exemplo, Pero Marques, a forma como ele fala, as expressões que ele utiliza, as expressões que não são típicas da cidade, as expressões que são típicas do campo, e algumas que possam suscitar algum tipo de cómico. Ou até mesmo os judeus, a forma como eles falavam, as cantigas que eles proferiam e cantavam. E todos estes são exemplos daquilo que é o cómico de linguagem. Portanto, temos aqui completos os 3 tipos de cómico que Gil Vicente utilizava nas suas obras, não só para cativar a audiência, mas também fazê-la pensar e fazê-la corrigir os seus costumes menos corretos. E pronto, pessoal, acaba aqui o nosso vídeo sobre a farsa de Inês Pereira de Gil Vicente. Espero que tenham percebido, espero que tenha tocado nos pontos mais importantes e principalmente que tenha ajudado a esclarecer alguns dos pontos e também um pouco um resumo daquilo que é a farsa de Inês Pereira. Não se preocupem que eu tenho aqui o PDF com estas informações e mais algumas. Não se esqueçam também que tem aqui outros vídeos sobre obras já passadas e não se esqueçam que a próxima obra vai ser Luís de Camões, Rimas. Portanto, não se esqueçam que o próximo vídeo é para trabalhar a sério. Começamos com Camões. Espero que tenham gostado, espero que estejam cá para o próximo vídeo e até à próxima.